Olá, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o tema. Boa noite, boa tarde ainda. Deixa eu chamar a Anitta aqui. Hoje a gente vai falar do diagnóstico do autismo e sobre a prevalência, sobre critérios diagnósticos e prevalência. Vou chamar a doutora Anitta. Oiê, Oi, tudo bem? tudo bom e você? Tudo jóia, graças a Deus. Olá, pessoal. Estou tentando escrever aqui. Deixa eu colocar o tema para se alguém entrar. Aham. Depois, diagnóstico e prevalência do TEA. O pessoal já está entrando. Preparei uma aula esses dias para a gente fazer na Neuroconecta sobre esse assunto. Preparou? Como que eu... Porque. não consegui fixar. Peraí, deixa eu tentar. Deixa eu tentar. O meu só dá para denunciar o comentário. Oh, meu É. Deus. Se eu conseguir, eu fixo aqui depois. É só você dar um cliquezinho nele só. Eu sou mãe do Nicolas, a Arquiautismo está Fixar. perguntando. A Anitta é a mãe do Nicolas. Sou mãe do Nicolas. Sou mais conhecida como mãe do Nicolas. Aí eu fiz um doutorado, para vocês me chamarem de doutora mãe do Nicolas. É, E eu nem ligo, adoro. é por isso que você está no autismo, né? Porque você é a mãe do Nicolas. Exatamente, eu sou a mãe do Nicolas. Sem ele, eu não teria, eu estaria na linguística e na literatura, com certeza, porque eu tinha feito até mestrado. Eu amava a minha área. Eu amo ainda a minha área, né? Que é a minha área de início de tudo, né? Sim, Literatura. Estou ensaiando aqui para terminar o meu artigo agora, para poder ler Ulisses, do James Joyce, que o meu grande sonho era quando eu terminasse o doutorado eu ler James Joyce. Só que eu terminei em neurobiologia, neurociência, para poder ler James Joyce, mas o meu James Joyce está guardado ali para eu ler Ulisses, que é a obra mais difícil de ser lida. Eu amo minha área, mas eu mudei e também estou apaixonada por essa área que eu tô. sim. Boa tarde, pessoal. O pessoal está entrando. Então, hoje a gente vai falar sobre diagnóstico, que às Uhum. vezes a gente pensa que todo mundo entende, né, sobre o diagnóstico do autismo, sabe? O diagnóstico é clínico, não existe um exame, mas não, muitas pessoas perguntam como que é feito o diagnóstico. Então ainda tem É. essa dúvida, né? Uhum. Então eu trouxe aqui os critérios até do DSM-5 para a gente ir passando e comentando Uhum. com o pessoal, né, que o Uhum. diagnóstico do autismo é clínico, né? A gente sabe que Uhum. não tem ainda um biomarcador, né, que seria alguma coisa que sai ali no exame de sangue, ó, essa pessoa tem autismo. Não, é clínico. E outro dia eu estava até dando uma palestra num lugar e falando da prevalência, né? Mostrei Uhum. ali o gráfico de como vem aumentando a prevalência do autismo nos últimos anos, nas últimas décadas. E aí perguntaram, mas por que esse aumento? Né? Eu falei, Sempre. bom, nós não sabemos ainda, mas Uhum. sabemos que até o CDC fala isso, que Uhum. um dos principais motivos é a melhora no diagnóstico, o conhecimento do autismo, né? Sim. E aí a pessoa virou para mim e falou, mas todas as doenças nós conhecemos mais hoje, porque a ciência está avançando em tudo. Eu falei, Uhum. mas para autismo é diferente porque nós temos um conhecimento maior em todas as doenças, todos os outros transtornos, né? O autismo não é uma doença, mas todos os outros transtornos, doenças, enfim. Mas nós temos, na maioria das doenças e das síndromes, um biomarcador. Né? Então, o Sim. conhecimento que a gente tem, que vem crescendo, é em relação ao tratamento, né? E Uhum. outras coisas. O autismo, esse conhecimento faz total diferença no aumento do Uhum. diagnóstico, porque o diagnóstico é clínico, né? Aquele profissional Sim. precisa ter um conhecimento clínico. Uhum. Então, eu trouxe aqui alguns critérios. Queria que você falasse um pouquinho primeiro sobre o diagnóstico do Nicolas. Como que foi, Sim. quanto tempo Eu vou demorou? falar, só pegando um gancho aí no que você falou, por exemplo, há aquela coisa de, mas a depressão aumentou muito, então, então, assim, já que a depressão aumentou muito, que é uma doença ligada, né, à parte psiquiátrica, né, em Uhum. termos também neurológica, então, está ligado ali à questão neurológica da coisa, né? A Sim, depressão também aumentou muito, e a depressão, existem vários tipos de depressão, não existe um tipo só. Tem as depressões mais fracas, né? E tem as depressões mais fortes, que em inglês é o MDD, que é o Major Depression Disorder, que é aquela depressão profunda, onde não adianta você simplesmente encontrar Jesus, e vocês sabem que eu sou super evangélica, sou super, né, super cristã,
Mas não é só o caso de você encontrar Jesus, é o caso de você ter que fazer um tratamento porque o seu cérebro não funciona, a química do seu cérebro ela não funciona de acordo e você acaba tendo ideias suicidas o tempo inteiro, você não consegue ter vontade de nada para nada. E muitos que têm o MDD acabam cometendo suicídio, se não forem bem Sim. acompanhados, né? Quando tem um quadro grave de depressão, tem que tomar remédios fortes, e aí sim, você encontrou Jesus, tudo bem, você tem uma família ótima, tudo bem, tem uma pessoa que você ama, tudo bem, então você consegue ir melhorando nesse, né, um pouquinho para poder ter uma vida um pouco melhor. Mas hoje também a gente conhece melhor a depressão. Então, antigamente a gente não conhecia tanto. Então, os quadros de depressão estão aumentando. Possivelmente existe uma questão ambiental, né? Eu vejo uma cobrança muito grande de demanda hoje. Antigamente, você me mandava uma carta, até eu receber a carta da Bahia para São Paulo, até eu escrever essa carta à mão e depois colocar no correio até você receber na Bahia, uma coisa. Agora, você me manda um WhatsApp, eu tenho que te responder na mesma hora, senão eu não quero responder, eu não sou responsável o suficiente. Isso tem causado outros tipos de depressão nas pessoas. Então, esses transtornos neurológicos, no geral, as doenças psiquiátricas, né? E tudo que estiver ligado a transtornos psiquiátricos e transtornos neurológicos, tem acontecido um aumento considerável por dois motivos. E um deles é, sim, maior conhecimento nesses transtornos, e em graus leve, moderado e severo para todos eles. Inclusive Sim. o TDA, que falaram que virou moda. TDA é um passinho para o autismo. E o pessoal fala que virou moda. Antigamente nenhuma criança era hiperativa, agora tudo é hiperatividade. Então, só pegando o gancho no que você falou, tudo tem aumentado muito o número de diagnósticos e, no geral, o número de diagnósticos que está aumentando é justamente por causa de maior entendimento dos transtornos. Esse é o principal. Agora, o ambiente tem influenciado na nossa genética? Eu tenho a opinião de que sim. Só que, além da minha Sim. opinião, tem estudos mostrando como a epigenética funciona nisso tudo. Então, não é só opinião. Tem vários estudos aí mostrando como a epigenética funciona nisso tudo. Com certeza está Uhum. havendo aumento de todos os transtornos psiquiátricos e neurológicos, né? Mas numa grande parte, eu acredito ainda que seja devido a um maior entendimento de todos eles e dos graus leve, moderado e severo que acaba entrando em praticamente todos. Sim, com certeza. O que o próprio o CDC traz, né, que é um diagnóstico precoce, né, que está Aham. melhor hoje. Antes demorava Uhum. muito para ter um diagnóstico, maior conhecimento Uhum. e também em relação à idade paterna, que a gente sabe que é um fator que já tem estudos provando que aumenta o risco para autismo e hoje as pessoas estão tendo filhos mais velhos, né? Então Uhum. isso provavelmente também contribui. E uma outra questão que eles trazem é em relação a algumas etnias. Por exemplo, pessoas negras não Pessoas tinham quase negras, diagnóstico. Por uhum. questão social, né? Não chegava Social. até elas. E hoje está tendo mais. Uhum. Então, isso também é um fator que o DSM traz. E tem até a parte de hispânicos, né? O pessoal da América Latina, da Espanha, que Os também não. imigrantes ilegais que estavam em outros países, ou ainda tem Ex- muita cultura nos países da América Latina, principalmente, assim como em países africanos, existe muito cultura de espíritos, né? De espíritos que tomam conta. Isso ainda em determinados vilarejos é muito comum, e mesmo que você vá para capitais como Buenos Aires, Bogotá, Brasília, né? Qualquer capital de qualquer estado que você tenha na América Latina, e que são assim, possivelmente mais desenvolvidos que muitos países da África, em alguns aspectos, no sentido de informação e acesso à informação, eles ainda Uhum. têm muito essa coisa de cultura de que é espírito, de que assim, se der banho de chás e fazer rezas, que isso tudo vai acabar curando a pessoa, ou que é alguma maldição que caiu sobre eles. Então, por incrível que pareça, em 2020 a gente ainda tem um mascaramento do diagnóstico devido a questões culturais, Uhum. geralmente ligadas a alguns tipos de religiões específicas de alguns lugares, né? Uhum, sim. Então, Essas pessoas acabam não indo em busca, né, não de vão em procura busca. médica mesmo para E aí, fechar um quando vão para um diagnóstico. país como os Estados Unidos, que tem lá, acho que 330 milhões de habitantes, eles têm acho que 120 milhões a mais do que a gente, tendo uma grande parte irregular, se meu filho apresenta alguma coisa e eu vou ao médico, é perigoso eles quererem me deportar, principalmente depois que estava até tendo de que eles estavam deportando os Dreamers, né? Acho que eles estavam deportando os Dreamers de lá. Então, fica mais difícil você ir procurar um médico, você tem o medo de você ser deportado, que você não tem documentação legal. Outra coisa é que você não tem Uhum. Social Security, que seria o entre Social o SUS Security deles Number, com o né? convênio, eles entre um SUS e um convênio. Se você não Que tem é esse tipo um Social Security, CPF deles, né? tipo CPF, você não consegue passar no médico.
Então, seu filho é, entre aspas, esquisito, estranho, bate a cabeça na parede, você tranca ele em casa, não deixa a polícia vir atrás nunca, porque se algum vizinho reclamar, você vai ser deportado. Então, questões culturais atrapalham muito ainda a questão do diagnóstico. Eu E acho muito que, assim, questões sociais também, né? sim, Sociais e culturais. eu acredito que o aumento ele exista por maior entendimento em primeiro lugar. Isso eu não tenho a menor dúvida. Se a gente for pensar que nós temos dos séculos 10, 11, 12, que já tinha um monte de lenda que se falava, quando você vai ver as lendas, tanto que eu não coloquei na minha tese de doutorado porque eu não tenho documentação fiel disso, que é difícil achar Não documentação fiel. acha? E eu não conseguia também os livros originais, até o doutor Paulo Liberales ficou de me passar algumas coisas, né? Aí eu falei, eu não vou citar isso na minha tese, porque eu vou tomar um esporro lá da banca, porque aí senão fica na base da conjectura. Mas, assim, de coisas que falavam que a sua criança, se você não batizasse a sua criança, se o padre não viesse, ou qualquer coisa do tipo, que lá pelos 3 anos vinha uma bruxa durante a noite, ou duendes, ou não sei o que, depende da região que era, e levaria o seu filho embora e colocaria uma criança igualzinho no lugar, que gritava e se batia, e você não ia reconhecer esse filho como seu, mas era igualzinho a outro. São todas lendas, porque a criança mudava Sim. muito, né? Então, assim, eu acredito muito que, primeiramente, seja uma pessoa com autismo leve não era considerada autista. Ainda esse ano tem gente que não consegue entender o que é um Sim. autismo leve. Ainda esse ano as pessoas falam, ah, não é autista. Ah, mas isso é autismo? Se for assim, eu também sou autista. Então, ainda, 2020 a gente ainda vive isso, né? Imagine 2019, 2009, né, 2001, 1999 e assim por diante. Então, eu acho que Sim. primeiramente é isso, é entendimento diagnóstico. Agora, que não é só isso, eu também acredito que não seja só isso. Eu acredito que esteja havendo aí uma relação hereditária muito grande, né? Fatores Principalmente ambientais, né? aliada a fatores ambientais. Então, E é talvez geneticamente... muito relacionado à depressão, a transtornos mentais que a gente tem, né? Muito Sim, mais, né, nas últimas décadas, né? sim. No Um meu doutorado aumento mesmo muito se grande. vê, tanto que as pessoas que têm familiares com Alzheimer, Parkinson, TOC, TIC, transtorno de TIC, que é TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, hiperatividade, ADD, como é que chama? Déficit de Déficit de atenção. atenção. Todos esses daí, você viu que as pessoas, elas apresentavam, numa maioria, histórico familiar já de outros transtornos psiquiátricos e neurológicos. E também uma grande parte mostrava que, além de ter uma pessoa na família com Alzheimer ou com Parkinson, ainda morava em determinado lugar assim, ou consumiu tal coisa, ou aconteceu tal coisa, ou teve uma infecção. Então, esse interplay, essa coisa de genética e ambiente, eu acredito que não dê para desmembrar. Existe uma ligação muito grande, né, que está fazendo com que subtipos de autismo surjam cada vez mais. E já tem diversos trabalhos mostrando o overlap Sim. genético entre autismo e diversos outros E outros. transtornos, né? Sim. Em 2014, a Silva de Rubens, aquele artigo da Nature que é super bacana, né? Que eu conheci quando entrei no doutorado, inclusive. Eu não tinha acesso a esse artigo em 2016 que eu tive acesso. Ela escreveu em 2014 e ela 2014. mostrou overlap de genes. Como é que fala overlap em português? Sobreposição, né? Sobreposição. A gente só usa essas coisas em artigos em inglês e fica difícil, né? Ela mostrou sobreposição de genes, inclusive com doenças congênitas do coração, né? Com outras coisas que a gente nem percebe, né? Então não tem nada a ver com transtorno psiquiátrico ou neurológico. Então a genética do autismo ela é muito complexa Muito. ainda, né? Tá ficando cada vez mais claro. Eu acredito que conforme a tecnologia for melhorando, a gente vai ter mais respostas em breve. E o que a gente acredita é que vai ser sempre começar a ser subdivididos, né, em subtipos de autismo, que é o que aconteceu com diversas síndromes, né? Síndrome Sim. do X frágil, a síndrome de Rett, porque você vai conhecendo a genética e conforme você tem um número de pessoas, um bom número de pessoas com aquele determinado gene alterado, aí eles separam em síndromes, né? Sim. Talvez esse seja o futuro, né, para um grupo de autistas, que hoje a gente sabe que 20% mais ou menos é sindrômico, né? Sim. Então tem até interessante a gente falar de autismo primário e secundário, né? Secundário, Que o primário é o autismo idiopático, que a gente não conhece a causa, né? Não sabe qual é o fator, Nicolas, né? como o do Nicolas, por exemplo, e da maioria dos autistas, 80% dos autistas, e o autismo secundário, que é devido a uma síndrome, né? Então, isso é interessante no diagnóstico, o diagnóstico diferencial, né?
Então tem que ver se a pessoa tem deficiência intelectual ou não, tem problema de fala ou não, e se tem alguma síndrome genética envolvida. Aí seria um autismo secundário. E aí, só falando da prevalência um pouquinho, que eu não sei se o pessoal que está aqui viu, mas até o último dado de 2018, a prevalência nos Estados Unidos era 1 para cada 59, né? E agora, no mês passado, faz acho que umas 3 semanas, mais ou menos, saiu um novo dado de 1 para 54. 54, né? O CDC ele é muito confiável, né? Acho que é um estudo muito confiável. Tem outros 2 grupos, além do CDC, que investigam, né, a prevalência, e eles têm números de 1 para 45 e um outro grupo 1 para 36. Mas os Estados Unidos, o CDC é o que faz, eu acho que a pesquisa em mais estados, né? Ele faz em 11 estados dos Estados Unidos. Eles fazem idade escolar, porque é tipo aquele idade escolar que estavam tentando sugerir aqui no Brasil, né? Na minha opinião, eu ainda continuo pensando que o censo é a melhor coisa, porque você bate de porta em porta. E aí tem aquela coisa assim, não, nem vem. Porque aí depois você coloca no censo, o filho da minha vizinha que é autista, ela nem sabe. Mas eu olho, eu bato o olho, eu sei, mas ele não sabe. Mas assim, ela não vai saber nem com o censo passando e também não vai entrar no PNAD, então ele não vai fazer falta. Agora, num caso de um censo, que você vai de porta em porta e a pessoa sabe dizer, sim, meu filho é autista, eu tenho 2 autistas ou 3 autistas, como a mãe que eu entrevistei, 3 filhos com autismo, e muitas hoje já estão sabendo, né? Você vai ter um dado muito mais fidedigno do que um PNAD. Mas eu acho que a forma que o CDC faz, pelo menos mostra como tem, isso é muito bom para a gente poder saber como tem acontecido o aumento dessa prevalência, né? Que tem sido gradativo. Ou seja, a gente também tem que ver que antigamente as crianças não iam para a escola. Então, e hoje elas vão. E é sempre feito idade escolar lá, né? Então, assim, eles ficam de 7 a 12 anos, 8 a 11 anos, depende. Dessa vez, se eu não me engano, acho que foi de 8 anos. Eu li já até atualizei minha tese, o paper, tudo, já até coloquei lá o estudo novo. Mas é confiável, mas não é um número preciso. Mas é um número confiável. O importante é mostrar que há aumento, na minha opinião, acho que isso que é importante. Sim, mas eu acho que a gente está chegando próximo de um número mais equilibrado. Mas eu não sei se vai aumentar tanto assim, mas nas próximas pesquisas. Eu acredito que está normalizando aí o número, não sei. Existiu um estudo há um tempo atrás, eu não vou me lembrar, faz pouco tempo, dizendo que nós estaremos alcançando um platô. Um platô, exatamente. Né? Só que aí veio de 1,68, 1,59 e 1,54. 1,54. Sendo que tem outros que tem 1 para 45 e 1 para 36. Então, se a gente for tirar a média, 1,36 para 1,54, a gente fica mais ou menos uma média de 1,48, 1,50. Né? Se a gente for tirar uma média bem por cima, assim, bem burrinha. Vai ficar mais ou menos 1 para cada 50. Já é um número muito mais alto do que 1 a cada 10 mil na década de 70. Sim, nossa. Vamos ver até com certeza. Sim. Bom, vamos falar um pouquinho então do pode enviar, viu, pessoal? Bom, então, o diagnóstico, para quem não sabe, né, é clínico, baseado nos critérios do DSM-5, que é um manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais da psiquiatria americana, né? A gente usa aqui no Brasil. Então, não existe um exame clínico, um exame laboratorial, né? Que você vai lá, faz um exame de imagem ou de sangue e vai diagnosticar o autismo. É por observação clínica do comportamento, entrevista, né, histórico familiar. Então, o que o DSM-5 traz, eu vou falar aqui e a gente vai discutindo cada ponto, tá? Então, déficits permanente na comunicação social e na interação social. Né? Então, déficits na reciprocidade socioemocional, no comportamento comunicativo verbal e não verbal e no desenvolvimento e na manutenção da compreensão de relacionamentos. Esse é o primeiro critério. Segundo critério, padrões restritos, né, e repetitivos de comportamento, interesses, né, restritos ou atividades. É o que a gente conhece como estereotipias, né, interesses restritos. Os sintomas devem estar presentes no período inicial do desenvolvimento, né? Então, logo na infância. Eles devem causar prejuízo clinicamente significativo nas áreas sociais e deve ser analisado se tem ou não presença de deficiência intelectual, problema de linguagem e se é associado ou não a outra condição médica ou síndromes genéticas.
Então, basicamente, é isso que o DSM-5 traz. Lógico que tem ali, lá dentro, quem quiser ler, tem diversas questões motoras envolvidas, né? Que hoje a gente sabe, questões sensoriais, que eu acredito que vai entrar numa próxima revisão, vão falar mais das questões sensoriais, né? E aí você podia falar um pouquinho do diagnóstico do Nicolas, porque ele está com 21 anos, foi o quê? 15, 16 anos atrás. Como que era 15, 16 anos atrás, né? A gente não tinha conhecimento quase nenhum sobre o autismo. Não, eu tive um pouco eu vou usar, eu dei a palavra sorte, tá? Mas eu vou usar a palavra sorte para ficar mais claro para as pessoas. Eu tive um pouco de sorte, porque eu tinha feito magistério antes e eu estudei numa das matérias, psicologia da educação. A gente estudou sobre crianças especiais e naquela época as escolas elas eram separadas. Então tinha escola especial, que era só a escola só para pessoas com deficiência, e tinha a escola que era chamada de escola normal, não era chamada de escola regular. Era chamada de escola normal. Ah, não, eu quero dar aula na escola normal, não sei o que e tal. Só que a gente tinha que fazer a matéria, todo mundo tinha que passar pela matéria. E aí, nós estudamos, naquela época, sobre descalculia, dislexia, disartria, autismo, síndrome de Down, deficiência intelectual. Eu lembro que eu fiz prova disso. E tinha mais um ponto que era dislexia. Então, a gente estudou esses pontos mais especificamente. E veja bem, entrou autismo na década de 80, que era muito pouco conhecido, né? E assim, o exemplo que se tinha depois disso daí, logo depois veio o filme Rain Man. Então, se falava de autismo, mas as pessoas ainda confundiam muito autismo com deficiência intelectual, né? Não se tinha muito um corte, uma linha clara, não se tinha... o DSM-5 ainda não estava assim sendo usado no Brasil como um ponto, né? Já desde a década de 80, mais ou menos, que entrou autismo no DSM, mas era psicose, eram outras coisas, tal. Então, tudo isso daí não tinha um entendimento claro do que era autismo. E aí, quando eu fui fazer faculdade, eu fiz uma licenciatura. E aí, eu também tive que fazer uma matéria de psicologia da educação. E, de novo, nós vimos algumas coisas e eu fui vendo, já tinha visto no magistério, sobre o Skinner, que era sobre modulação de comportamento, que também a gente não estudava louvas, né? E aí, na faculdade, eu já vi sobre o Ivar Louvas, sobre a análise aplicada do comportamento, e vi um pouquinho mais sobre autismo. Mas ainda não era uma explicação muito clara. Isso foi já no começo da década de 90. O Nicolas nasceu no final da década de 90. E aí o Nicolas, ele era uma criança muito, 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 muito diferente. Eu já tinha sido babá, mãe, já tinha sido segunda mãe dos meus irmãos, já tinha trabalhado em creche, então tinha um lugar na Coab de Itapevi, que era um prédio grande que a prefeitura fez. Aí tinha a sala do berçário, tinha a sala do maternalzinho, sabe? Era cada sala um. E eu ficava no pré. Só que aí nas minhas aulas vagas eu ficava nas outras salas, porque eu adorava os bebezinhos e tudo mais, tal. Sempre quis ser mãe. Quando o Nicolas nasceu, ele era muito diferente. Era um bebê que não chorava para nada. Ele não pedia para sair do berço. Ele não chorava para tomar injeção. Ele não mantinha um contato visual. Quando ele ria parecendo meio que ser tímido, assim, evitando olhar para a gente diretamente. Quando eu colocava as minhas músicas, ou rock, ou música clássica, ele já respondia com um sorrisinho. Então, a linguagem corporal dele dava para entender, né, que ele estava feliz, né? Conforme foi crescendo, a gente não conseguia levar ele em nenhuma festa. Em casa de família, ele chorava, chorava, chorava. Com 5 meses, a gente foi a uma festa com os amigos. E quando a gente chegou, ele começou a chorar tanto, 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 tanto. E o Alexander, nossa, eu falei, a gente vai ter que ir embora. E o Alex não queria ir embora, né? Porque assim, a gente meio que tava saindo era pais novos, então a gente não tava conseguindo sair muito, né? E a gente saía bastante, a gente sempre gostou de música e tal. Aí ele falou, põe no peito, tal. Tentei dar o peito pra ele, nada. Quando eu saí da festa, ele parou de chorar. Aí o Alex, putz, ele parou, vamos voltar. A gente voltou, ele voltou a chorar. Voltou a Então a chorar. gente não sabia que era já um tipo de hiperacusia, um excesso ali no ouvido dele, que hoje a gente sabe, né? E assim foi, a gente não conseguia ir para festinhas, ele não conseguia ficar perto de bexiga, ele só gostava do ventilador e da máquina de lavar. Então, com 2 anos mais ou menos, eu já não aguentava mais falar para pediatra, esse menino é diferente, tem alguma coisa estranha. Fui em outros pediatras, todos falaram que ele era lindo, logo ele não era autista. Então, falavam que ele era muito lindo, que não era Como se possível. autista não pudesse ser bonito, né? Exato, né? Tá aí o Nicolas de prova e mais 1 bilhão de autistas no mundo. E qual filho para mãe é feio? Se você vai no pediatra, nunca que o pediatra vai falar assim, nossa, doutora Fabiana, seu filho é feio. Será que ele é autista? Não acontece, né? Então, toda mãe acha filho bonito e todo pediatra vai falar, nossa, como ele tá lindo, né, mãe? Né? Claro. E, bom, para encurtar a história, com
2 anos e pouco, eu já não aguentava mais isso, né? Aí quando foi com 3 anos, eu levei ele numa psicóloga, que era o que Uhum. tinha. Na época, o pediatra não dava nenhuma resposta. E a psicóloga falou que ele tinha um retardamento muito profundo, que ele jamais iria para a escola, nunca queria dizer eu te amo, que ele não era capaz de se apegar a mim, nem a ninguém, porque ele mostrava um distanciamento, ele não olhava, né? A gente chamava ele de Uhum. surdo, e que eu tinha que procurar uma escola especial para ele. E eu achei aquilo tudo muito estranho, porque eu via potencial no Nicolas, mas dentro do consultório ele realmente não demonstrava nenhum potencial. E Uhum. nisso a gente colocou ele na escolinha perto de casa e deu muito trabalho, muito trabalho. Ele não conseguia ficar por causa do grito das crianças, a gente tentou várias escolinhas, nada dava Isso com certo. quantos anos já? Três, 3. 3 anos. É, que é a época que vai pro maternalzinho, né? A gente Uhum. não conseguiu colocar. E aí ele ficou um tempinho, só que aí logo ele ficou muito doente, e aí ele quase morreu, e nisso ele teve uma regressão muito grande. Ele parou de falar o pouquinho que ele tinha aprendido, ele colocava o dedo na boca e ficava assim, aí ele ficava fazendo barulho, não respondia a mais nada. Toda a comunicação que ele tinha com o pouquinho de fala que ele adquiriu, e toda a comunicação com o corpo, que puxava a gente, fazia assim com o corpo quando estava no colo, zerou tudo. Era como se ele tivesse entrado numa depressão muito profunda, muito profunda. Aí levou Uhum. muito tempo para a gente conseguir recuperar, foi a época que eu mais sofri na minha vida. E aí, quando só com quase 5 anos, demorou 1 ano e pouco para ele voltando a responder algumas coisas, né? Com estímulo, com olhar. E aí ele voltou a repetir algumas palavrinhas, só que ele ficou muito ecolálico até depois dos 8, 9 anos. E aí depois ele começou a construir um pouquinho de frases, e só com 12 anos é que ele, quase 12 anos, que ele começou a se interessar por conversar mesmo, né? Uhum. Então, o diagnóstico dele veio com 5 anos e meio, quando ele estava numa fase ainda meio severa E quem do diagnosticou? foi o doutor Estevão Vaz Das, que eles tinham acabado de abrir o Proteia lá na USP, sabe? Aí o Uhum. doutor Estevão estava lá e ele fez o diagnóstico na hora. Ele fez o diagnóstico. Porque era muito óbvio que o Nicolas Uhum. tinha autismo. Era muito óbvio. Na primeira consulta, eles já notaram as diferenças do Nicolas, né? Uhum. Puxando então esse assunto, que tem aqui um comentário. Pelo amor de Deus, até quando ficar de neuro em neuro? Você Essa é a precisa nossa procurar luta. você precisa procurar um É, neuroespecialista em autismo, porque é. e aí a mesma pessoa fez uma pergunta: como que faz quando você vê sintomas de TEA e o neuro fala que não é coisa de criança, que não é coisa de criança? Pode ser Pode até até ser, pode ser toque. até. O toque se confunde um pouco com Confunde o muito. autismo. Então, assim, pode até ser que seja toque mesmo, e pode ser que seja autismo, e pode ser autismo com toque. Não impede que a pessoa tenha os dois transtornos do neurodesenvolvimento. Então, Sim. infelizmente, se você está desconfiada, eu iria de neuro, como eu fiz, tá? Eu fui em 782 neuros por semana até conseguir descobrir o que Nicolas realmente tinha. Mas Bati muito pensa na que na cabeça, época da Anitta tinha pouquíssimos especialistas. Hoje a gente tem pouquíssimos. vários aí muito bons. Me fala depois, manda um e-mail para a Neuroconnect ou aqui mesmo, de que cidade que você é. Porque se a gente É, tiver neuros ou psiquiatra infantil, especialista, a gente indica, né? Então já exato. vai em um especialista, né? Não perde É. muito tempo indo em outros. Já entre em contato com a Neuroconecta, porque é muito importante, porque quanto mais cedo você conseguir, melhor, né? E esses tempos atrás aí aconteceu uma coisa super chata, um menino é nitidamente autista, a família veio desesperada para mim, eu não posso dar diagnóstico, eu nem posso dizer para a família, falar assim, olha, realmente mas vai para o médico, porque eu corro o risco de tomar um processo, né? Sim. O menino era nitidamente autista, era não, ele tá vivo, tá se tratando, graças a Deus, tem mostrado um desempenho muito bom, e quanto antes você receber o diagnóstico, melhor. E eu mandei para uma pessoa que é especializada em autismo, né? Aliás, Uhum. mandei para essa uma, na hora, fez o diagnóstico e falou: olha, realmente é autismo, tarará, tarará. E aí, por causa de coisa de família, eles tiveram que passar em um outro médico que o pai ficou insistindo. Aí eu falei, então Uhum. vai em outra tal, né? Chegou lá, outra tal falou que não era autismo coisa nenhuma. Isso deu guerra na família, os pais da criança quase se separaram, porque aí a mãe se apegou àquele diagnóstico, dizendo assim, então ele não é, só que está fazendo todas as terapias. E a Uhum. criança não tem o desenvolvimento como os dois irmãos mais velhos e como o priminho, né, que é da mesma idade dele. E isso não Uhum. aconteceu uma vez só, aconteceram algumas vezes do ano retrasado para cá. Então, às vezes, a gente não dá sorte de primeiro, né? A gente tem que ficar realmente insistindo.
Claro que não colocar coisa na nossa cabeça, mas se tem uma desconfiança, tem que ir atrás, né? Sim, Para poder ter sim. melhor tratamento. Que nem a Viviane colocou aqui, especialmente neuropediatra e ainda em autismo Recife. Eu não sei se ela está perguntando se ela é de Recife ou se ela está pedindo a indicação de alguém de Recife. Em Recife, eu conheço a doutora Vanessa van der Linden, que é parceira até lá do laboratório da USP. Ela é neuropediatra, não sei se você conhece alguém, mas me escreve que eu passo o contato. Agora, eu não sei se a Viviane está perguntando ou se ela está afirmando aqui. Eu acho que ela falou, ó, só que é muito difícil essa especialidade, especialmente neuropediatra e ainda em Ah, autismo. tá, que tem uma mensagem antes. É, tem uma mensagem aqui, Sim. acho que ela é de Em Recife, né? Recife tem É. a doutora Vanessa. Eu posso depois te passar o contato. Manda um direct, que aí eu te passo o contato dela. Uhum. Eu quero A saber se ele Cleide. depois se perguntas e respostas aí. Gostei desse negócio. Ah, é que o pessoal manda na caixinha, ó. Quer ver? Aí tem uma caixinha. É, Minha depois você filha tem responde. 2 anos e 3 meses. Hoje eu. Aqui, ó. É a mesma pessoa que falou que o neuro que tá difícil, né? Ir de neuro em neuro, tem 2 anos, aproveita agora que ela é pequenininha, intervenção precoce, Uhum. aproveita essa janela, né? É, exato. Hoje eu ouvi tanta coisa absurda. Deixa eu ver o que mais ela colocou. Ah, ela é de Goiás. Tá, depois eu vejo, me manda direct aqui que a gente vê quem que a gente tem para indicar, Uhum. que a gente te indica, tá? Deixa eu ver aqui, os pediatras não sabem muito. Normalmente é neuropediatra. O pediatra vai ver sinais, né? Um pediatra vai ver alguns sinais e vai indicar para um neuropediatra fechar o diagnóstico. Mas tem pediatra que fecha também. Tem bastante pediatra que está, e pode, inclusive, pediatra pode fechar. É, tem bastante pediatra que está indo atrás de informação. Um problema que, por exemplo, comigo alguns já até fizeram curso, né? Mas eu tenho visto que eles têm uma dificuldade, alguns, não muitos, porque tem muitos que estão com a cabeça super aberta, em aceitar essas diferenças do autismo e não querem rotular a criança pequenininha. Fala, nossa, Anitta, mas eu acho um absurdo a criança com 1 ano e meio já colocar um rótulo, ela é para vida. Não é para vida, porque se ela diagnosticar hoje com 1 ano e meio, essa criança, e simplesmente passar estimulação, ela pode estar errada no diagnóstico, não vai acontecer nada de errado com a criança. O que ela não Exatamente. pode é sair passando comprimido, né? E Isso. aí, depois, daqui uns anos, ninguém nem vai saber. Ou então a mãe vai falar, nossa, acredita que um dia a pediatra me deu um susto, falou que essa menina era autista, olha que susto, graças a Deus que não é. Não vai marcar a criança para sempre, né? Exatamente, é o que eu Mas, sempre falo. Se não tem o diagnóstico fechado, mas tem um atraso no desenvolvimento, não importa o diagnóstico, né? exato. Não Existem espera o opções. diagnóstico sair para você iniciar uma intervenção. Inicia a intervenção. Se Uhum. depois ver que não era autismo, era um atraso, ok, não vai fazer Ok. mal, né? Exato. Não é Uhum. uma intervenção invasiva, não é medicamento, nada, é intervenção terapêutica, né? Terapia, Uhum. terapia ABA, Denver. Mal não vai fazer. O Uhum. importante não é o diagnóstico, é a Uhum. habilidade que a criança tem ou não. É isso que tem que Uhum. ser avaliado pelo profissional e trabalhado. Se vai É. fechar o diagnóstico ou não. O diagnóstico ele é muito importante para você correr atrás dos seus direitos, né? Sim. Uhum. Você ter um laudo, você ter um convênio para conseguir fazer as terapias, os anos, para isso é muito importante. Mas Uhum. pensando em terapia em si, o terapeuta ele vai avaliar as habilidades que a criança tem ou não, a dificuldade que ela tem ou não, e vai trabalhar em cima disso, né? Tá. Uhum. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver que passou, do César, que ele falou que o neuropediatra do filho dele falou que para dar o diagnóstico fechado tem que ter vários exames, passar por diversos profissionais para fechar o diagnóstico. Na verdade, esses exames são para descartar outras condições, É. né? E para fechar o diagnóstico, sim, uma equipe multidisciplinar é importante, mas Uhum. muitas vezes o médico, tem médico que na primeira consulta já fecha. Mas é importante você passar, talvez, com uma neuropsicóloga também, né? Porque assim, ó, você passa comigo, eu Mas. sou pediatra, então eu sou pediatra, então eu entendo um pouco dos marcos de desenvolvimento da criança. Mas eu não entendo perfeitamente os marcos de desenvolvimento da fala como uma fono. Eu não entendo perfeitamente algumas coisas como uma neuropsicóloga, por exemplo. Dependendo da idade da criança, eu não entendo perfeitamente como uma psicopedagoga, se já está na idade ou não de fazer determinadas coisas. Então, por isso que é legal. Se eu não entendo perfeitamente nenhum desses pontos, eu entendo de outros marcos, está crescendo. Você pode ver que você vai ao pediatra, ele mede, mede o desenvolvimento da cabeça,
pesa, né? Todo peladinho o bebê para poder saber se está ganhando peso, se está perdendo, quanto cresceu esse, olha, cresceu pouco, está se alimentando direito. É mais nesse sentido que é um trabalho importantíssimo, porque é o primeiro profissional da nossa vida, né? Uhum. Só que alguns marcos de desenvolvimento não estão nas mãos do pediatra. Então, se o pediatra olha a criança não é sindrômica, não é dismórfica, não, né? O rosto lindo, que nem do Nicolas, que nem dos seus filhos, tudo bonitinho, tudo no lugar. Ela fala, olha, não estou vendo nada de errado. Aí a mãe fala, mas ó, eu chamo, ele não olha. Aí ela vai falar, mas será que ele não... será que não... Ela vai ficar tentando alguma coisa, né? Será que não é porque Uhum. você está falando muito alto? Será que ele não está mais interessado na televisão? A gente precisa tirar a televisão dele, né, mãe? Será que... Então, essas coisas ela não vai entender. O que que faz? Vamos colocar uma equipe multidisciplinar, e essa equipe multidisciplinar vai avaliar cada um na sua expertise. E outra coisa, eu Uhum. vou pedir, se dependendo de como for o caso, um pouco mais grave, se eu percebo algumas coisas, se eu percebo que a criança tem convulsões, se eu percebo que a criança tem aquelas epilepsias que são bem... eu desconfio, vamos supor, a mãe fala assim, que às vezes ele respira e faz Tem só uma assim, perda, né, cara. momentânea. Aí faz assim e Uhum. para. Isso pode ser uma epilepsia. Então, se a mãe me traz outros dados, eu falo, então vamos passar, vamos fazer um Uma eletroencefalograma, vou ressonância. pedir uma ressonância, vou pedir uma tomografia se precisar. Você vai passar com tudo isso daqui para que a gente possa descartar tumores, né, uma epilepsia mesmo, tudo mais, tarará, e com o quadro que a fono, a psicóloga, a psicopedagoga me der, então a gente consegue realmente fechar um diagnóstico de autismo ou não. Isso pode Uhum. acontecer. E até é responsável da parte do pediatra para não dar um Sim, diagnóstico errado. sim. Mas os A gente, exames são para descartar, né? Não para é, diagnosticar em si o autismo. Agora já as análises com fono, neuropsicóloga, aí vai fechar, ajudar a fechar o aí vai diagnóstico. Essa fechar. equipe Isso. multidisciplinar é muito importante, sim. Uhum. Uma E em pessoa relação a exames genéticos, eu acho que o primeiro exame que os médicos pedem assim de praxe é o X-frágil, né? sempre pede um cariótipo. O cariótipo e o X-frágil, né? Deixa eu ver aqui mais Sim. uma pergunta. Como tratar essa situação com uma família que não aceita a situação? Que é muito comum, né? A pergunta de US$ 1 bilhão. A gente sempre fala o seguinte, olha, família que não aceita a situação, a gente fez até uma live esses dias aqui com o Alexandre até, falando sobre isso, porque e na Neuroconnect a gente também tem umas aulas falando, né, de papel do pai, algumas coisas assim. O Alexandre Uhum, está fazendo uma aula muito legal agora em relação a isso também. Que é assim, quando a família não aceita, é claro que pega a gente de surpresa. E dependendo do tipo de pessoa que você é, se você é uma pessoa mais sociável, se você é uma pessoa que precisa ficar perto, se você gostava daquelas festas de família, né, tudo mais, você vai acabar sentindo falta. Mas uhum, eu sempre penso assim, em primeiro lugar tem que estar a saúde mental do meu filho e a felicidade dele. Para mim, esse é o primeiro ponto. Se meu filho estiver bem e feliz, eu estarei bem e feliz. Então, nada mais vai me importar. Eu posso até chorar uma noite, duas, porque fulano, ciclano, beltrano da minha roda de amigos ou da minha roda de família não está aceitando o autismo do meu filho. Mas eu vou chorar no máximo uma noite ou duas, porque durante o dia eu tenho muita coisa para fazer e não posso ficar perdendo muito meu tempo com isso. Então, por mais doído que seja, é sempre bom a gente levantar a cabeça, sacudir a poeira e cuidar do nosso filho. Porque, para mim, eu acho assim, quem foi, foi. Paciência. Eu não tenho esse negócio de me apegar e sentir falta e chorar e morrer e tudo mais. Mas eu não sou todo mundo. E a maioria das pessoas, elas querem estar perto. Elas querem... uhum. Cadê aquele vinho que a gente tomava? Mas, por exemplo, a Fabi, por exemplo, a doutora Fabielle, o Leno, o marido dela, que é um cara maravilhoso, engraçadíssimo, super parecido com o meu marido, eles se dão super bem. Só que a gente tem idades diferentes, a gente tem coisas diferentes, então às vezes dá para encontrar, às vezes não dá, né? Se a Fabi resolve ter um bebezinho agora, então vamos para que a gente seja acostumado sempre aí. A gente não faz isso, mas a gente está sempre acostumado a ir em pizzaria, toda quarta-feira toma um vinho, aos sábados eu vou na casa dela, domingo ela vem na minha. Se ela fica grávida e depois tem bebê, não precisa nem ser autista, já vai afastando um pouco, porque assim, eu quero ir lá para aquele barzinho de jazz. Como é que a Fabi vai para um barzinho de jazz com 9 meses de gravidez ou com um filho amamentando de 1 mês? Já começa a dar uma afastadinha. Aí esse filho aí esse filho aparece com autismo. Aí a Fabi primeiro só falar de filho, depois ela só sabe falar de autismo. Ah, porque eu fui numa médica, porque, nossa, tá angustiante, né, amor? E o Lê não é, porque a cabeça da gente fica só nisso. Então, automaticamente, muitas pessoas vão se afastar da gente, e não, nem sempre porque elas são ruins, ou não Uhum, são empáticas, mas porque acaba sendo uma coisa natural da vida. Né? Quantas uhum. pessoas não se afastaram de mim antes de eu ter o Nicolas? Porque eu fui trabalhar em outro lugar, porque foram estudar em outro lugar, porque foi morar em outro lugar. É a vida, né? Tem essa seleção natural que eu acho que ela é necessária e a gente tem que pensar nos nossos filhos em primeiro lugar. É, e o que você sempre fala, essa questão da aceitação da família ou dos pais. Na verdade, eu não sei se ele estava querendo dizer família, os parentes ou os próprios pais, né? Na Uhum. pergunta dele.
Mas tem a questão do luto que a gente tem que respeitar, né? Por um tempo, mas não pode ficar a vida inteira em luto, né, gente? Tem que Sim. levantar a cabeça e seguir, porque senão quem vai sofrer é o seu filho. Você está Exato. perdendo ali a fase de desenvolver habilidades e de fazer a intervenção o mais precoce possível, Uhum. né? É até legal você fazer uma live com o Alex, Fabi, se você quiser, porque eu fiz essa semana com ele sobre do luto à Vamos. luta, que foi assim, quando ele fala, é muito interessante porque ele passou pelo luto e eu não passei. Não é porque ele é menos humano do que eu, ou eu sou mais dura do que ele, ou porque eu não amo tanto meu filho quanto ele, ou porque ele é mais molenga do... É porque pessoas são diferentes. A química do Nós nosso temos cérebro. reações diferentes, né? Exato. E eu fui percebendo, veja bem, fui percebendo desde os 2 primeiros meses do Nicolas que tinha alguma coisa estranha. Eu recebi o diagnóstico com 5 anos e meio, foi uma libertação para mim. O Alexander, dos 3 anos em diante, ele estava torcendo para não ser, torcendo para não ser. Então, cada vez que os médicos falavam, não é ele, tá vendo, amor? Ó, fica quieta, mano, nada a ver, velho. Tô falando pra você. Não, o moleque é lindo, o moleque é show de bola. E aí os médicos convenciam ele de que não era nada. Né? As psicólogas na época não tinham entendimento de autismo, falava que cada criança desabrocha no seu tempo, que a gente estava impedindo o Nicolas de desabrochar, que a gente estava super protegendo, super mimando o Nicolas. Então ele falava, tá vendo, amor? Eu falava, me conta, você mora comigo, onde que a gente super protege o Nicolas? Olha como ele não fica com os primos, vai observando. Então ele via, mas ele se apegava ao diagnóstico dos médicos e dizia que não era nada. Então, eu passei isso, quando 5 anos e meio que a gente pegou o diagnóstico do Nicolas, aí que era para ser assim, putz, agora vamos respirar e vamos embora. Aí o Alexander entrou num luto muito profundo. O Alexander ficou em luto pelo Nicolas até quase 15 anos de idade. É isso que Você eu ia não está perguntar. entendendo? Quanto tempo ele ficou? Nossa, ele ficou Ficou uns tanto. 10 anos. Ficou. Ele não queria pegar filho especial com o Nicolas, porque não, ele tem que aprender a pegar essa. Isso é uma negação. Ele não Você entendeu? aceitava. Ele não aceitava. Ele não queria falar para as pessoas que o Nicolas tinha autismo, então ele preferia sair do local para não incomodar. Você entendeu? Ele não queria que os familiares ficassem. Então ele ficou em negação um tempão. Me amando, me adorando, um amor de pai, levava a gente nos lugares. Ele estava ali presente, mas durante um tempo ele era mais o nosso motorista que me beijava do que o pai da pessoa com autismo. Você entendeu? Ele ficou em E o luto que com que fez ele virar a chave? E falar, não, Olha, peraí, eu preciso participar né, desse momento. veja bem que não foi uma viradinha de chave, porque foram 10 anos eu mostrando para ele que o nosso filho tinha nascido daquele jeito. A gente chegou a ter brigas, né? Que não, graças a Deus não foram brigas homéricas, que eu e o Alex, a gente era amigo antes. Então eu tive que pensar assim, poxa, o meu marido, ele é a coisa mais importante da minha vida até o nascimento do meu filho. Um cara que eu amo, que me ama. A gente é super divertido junto, a gente se dá super bem junto. Vale a pena eu terminar o casamento porque ele não está aceitando? Eu vou ter paciência e vou ajudá-la a passar por esse processo. Demorou pra caramba, né? E nesses 10 anos, não era uma coisa que eu sofria na mão dele, o Nicolas sofreu na mão dele, não foi nada disso. Não foi assim que a gente, como eu posso dizer, não Era era uma uma coisa coisa mais assim. com ele, Era uma interna coisa mais com dele. ele. Isso. Então, se a gente vai ao cinema, eu falava assim, ó, compra os ingressos que eu preciso ir ao banheiro. Ele pegava a fila normal e o Nicolas ali, desesperado, fazendo estereotipia, falava, você não pegou a fila especial? Não, não, ele aguenta. Eu pegava o Nicolas e saía, você entendeu? Então, a gente tinha essas picuinhas, assim, um com o outro, porque era difícil. Aí falava, mano, quando que você vai entender? Uma vez teve uma festa, eu dava aula numa empresa, teve festa de final de ano dessa empresa, as pessoas me convidaram para ir, eu detesto festa, só que um casal de amigos nossos, um trabalhava lá, super amigos mesmo nossos, muito amigos, estão até no nosso livro e tal. Chamou o Alex, meu, você vai lá comigo, Lecão, você toma cerveja. O Alex queria muito ir nessa festa de final de ano. E eu não queria ir nada. E a gente não tinha com quem deixar o Nicolas. E o filho deles estaria lá também, que eles têm a mesma idade. Aí a menina falou, meu, vai, eles ficam juntos, vai ser da hora, vai ser bacana. A gente foi super longe, essa festa era lá pela Zona Norte, levou 2 horas para poder chegar na festa. Quando chegou lá, estava cheio. Eu já não estava muito, né, confortável, mas você aguenta, você sorri para os alunos e aguenta. Aí o Nicolas, a gente incentivou. Nicolás, tem gente querendo te conhecer. Aí o Nicolas, eu incentivando, falando, filho, vai lá na piscina com o João Pedro, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Ó, vê se ele não é lindo mesmo, que eu falei que ele é lindo. Falaram, Oi, gente. Oi, Fabi. Tudo bem? Oi, tudo bem? perguntaram se Ele é você é lindo. lindo mesmo. E assim, resumindo a história, a hora que ele foi pisar na piscina, ele estava com medo, assim, o Nicolas, ele é todo hipotônicozinho, assim, naquela época ele era mais ainda, descoordenado. Aí ele foi para segurar nas bordas da piscina, então você via que é uma criança com deficiência. Você não sabe que deficiência que é, mas aí já estava mais aparente. Você também foi muito alto, todo desconjuntadinho. Ele foi tentar, o outro moleque foi atrás e falou assim, vai logo, moleque. Ele empurrou ele assim, ó.
mas foi o suficiente para ele voltar e já voltar com as mãos no ouvido e já fazendo assim, e ficar desesperado. E eu falando assim, calma, amor, calma, calma, eu tive que pegar, acalmar. Ele entrou em crise e ele não queria fazer mais. E ele tava de sunga ainda, e ele só queria pegar a roupa e pôr, ele não falava nada, ele só queria ir embora, embora, embora. E puxando, foi. E eu falando assim pro Alexander, vamos embora. Ele falou assim, acalma ele, falei, vamos embora, calma. Eu falei, vamos embora agora, eu te deixo aqui. Aí a gente saiu e a nossa discussão no carro foi. O Alexander falou que o Nicolas tinha que aprender a conviver com os outros. Eu falei assim, então tem um filho cadeirante e manda ele subir o morro correndo. Fala, deixa a cadeira aqui embaixo e mostra pro papai que você é corajoso. Sobe o morro correndo. Tem um filho cego e obrigue ele a copiar a lição da lousa. Né? Foi disso daí que eu fui colocando as minhas coisas. Eu falei assim, o seu filho precisa de você. Você tem que entender isso. Esse dia foi o dia que a gente teve a briga mais, assim, acalorada mesmo, assim. E aí nesse dia, que o Nicolas já estava com uns 9 anos, eu acho, aí ele deu aquele bode de novo. Putz, então eu não vou ter aquele filho que eu realmente estava sonhando, né? Ele teve fases de luto, assim. Aí, quando ele viu que o Nicolas começou a dar palestra, começou a desenvolver mais, quando ele viu que o Nicolas tinha condições de conversar, que aí ele começou a acreditar numa evolução, e aí ele foi abraçando mais. Mas eu tenho muita dó do meu marido pelo momento que ele passou. Em nenhum momento eu julgo, em nenhum momento eu falo que ele foi fraco, em nenhum momento eu falo que ele não foi homem o suficiente, porque isso tudo é mentira. Ele era um pai que de tanto amar estava sofrendo. Então eu não... E a gente tem que respeitar a reação de cada um, né? Exato. Não é todo mundo que vai reagir da mesma forma. Que nem a Viviane está falando aqui, para ela foi muito angustiante quando ele foi diagnosticado autista, porque descobri a síndrome de Down quando ele nasceu. E nenhum profissional até quase os 12 anos se atentou para a possibilidade do TEA. É bastante comum, né? Síndrome de Down e TEA como comorbidade. Tem muito. E vocês só têm um filho? A Camila está perguntando, a doutora Camila está perguntando. Eu tenho o Gui também, só que o Gui, ele é adotado, ele não é biológico. E então, a gente adotou o Gui estava com 13 anos, que ele é meu sobrinho de sangue, né? A gente sempre que cuidou dele, minha irmã morreu quando eu tinha 2 anos e meio só que ele ficou um tempo com a minha mãe. E ele e o Gui estão super bem, graças a Deus. Se dão muito bem. Sim. Elisângela tá perguntando se a live vai ficar gravada. Vai sim, depois eu tô colocando no YouTube também, gente. Que aqui fica só 24 horas, mas depois eu jogo lá no YouTube para vocês, tá? A Patrícia, psicóloga, passou por um luto simbólico do filho ideal, mas é o luto que passam, né? Do filho ideal, né? Porque todo mundo idealiza, né? O filho. A nossa discussão foi essa esses dias, porque uma pessoa falou assim, gente, que absurdo de luto, isso é um absurdo, seu filho não morreu, não. Então eu falei, ó, tem um pouquinho mais de empatia. Um luto simbólico. Né? Exatamente, mas nem por isso eu não tive aquela sensação também de assim, caramba, o que será do meu filho? Foi outra questão. Agora, uma pessoa que tem um filho idealizado, ele vai ser jogador de futebol, ele vai ser astronauta, ele vai ser engenheiro, ela vai ser modelo, e aí nasce com um impeditivo, seja de ordem psicológica, psiquiátrica, motora, neurológica, você passa assim, caramba, e aquele filho que eu idealizei? Então você não tem. Então você tem que enterrar aquele filho que você idealizou, enterrar mesmo, assim, aqueles sonhos e viver novos sonhos. Aí você tem que vir com aceitação até que você consegue realmente sair daquilo tudo e viver com aquele ali, né? Sim. É complicado. Sim, a doutora Camila falou, me responde sobre a prevalência, sou assistente. Eu acho que a sua pergunta foi sobre questão social. Não tem, né, estudo Se de prevalência dividida. Tem assim, em diferentes países, né? Tipo, na Coreia, a gente sabe que a prevalência é mais de 2%, mas por raça e etnia, não tem, né, estudo. Que eu saiba, então, não tem. Assim, no passado, acho que a gente chegou a discutir isso agora, inclusive, agora há pouco, porque no passado achava-se que teria menos, mas também muitas pessoas achavam que pessoas com um nível socioeconômico menor, elas teriam mais chance de filho com autismo. Então, uma coisa que acontece, que a gente tem visto, ainda não dá para ter certeza das coisas, tá? O que eu vou falar que são estudos meio que preliminares. Socioeconômicas, tá? Ela está perguntando. Socioeconômico é o seguinte, o que a gente tem visto é um aumento em pessoas socioeconômico, um aumento de pessoas com autismo, mas a gente também precisa entender, essas pessoas de nível socioeconômico mais baixo estão procurando mais, estão tendo mais acesso, que no passado também não tinham, né? Ou realmente está nascendo mais. Quando a gente começa a pensar em genética e ambiente, a gente pode entender que pode ser possível que haja alguns agravantes, como, por exemplo, uma mãe que não faz o pré-natal corretamente, acaba usando drogas durante a gestação, então ela já tem uma genética ruim, ela já tem uma genética de dependência, né? Ela já é uma dependente química, aí ela fica grávida,
de um traficante, de qualquer pessoa, não sabe nem quem é. Aí ela apanha do pai porque ela ficou grávida. Aí ela continua usando droga durante a gravidez. Então ela já tem um problema genético dela, que é dependência. E aí ela tem uma gravidez super complicada. As chances dessa criança nascer com algum tipo de transtorno psiquiátrico ou neurológico é muito maior, entre esses subtipos de autismo que estão por aí, né? Então, Sim. pode ser que haja um nível maior? Pode ser, mas ainda tem muitos estudos que precisam ser... a última meta-análise aí que saiu é bem interessante, falando sobre uma série de coisas que no passado que eram tidas como certas, não estão tão certas assim, porque foram... Diversos fatores ambientais, né? São diversos fatores. Praticamente todos os estudos de fatores ambientais termina falando, precisam de mais estudos, porque ainda é muito inconclusivo, né? Todos os que eu peguei... Falta de vitamina D em relação à mesma então, coisa. Vitamina D, e vitamina D é o seguinte, gente. Vitamina D, eu tenho a minha ideia em relação a todos os estudos que eu já li, meta-análises que eu já li. A vitamina D, como toda vitamina no nosso corpo, ela é importantésima para um monte de coisa. Se você tem falta de vitamina D, é muito ruim, tá? Ponto final. Agora, ela ser responsável por autismo é complicado. Tem um estudo aí que saiu faz pouco tempo mostrando que possivelmente seja a falta de vitamina D na mãe que já vai fazer com que a criança nasça com autismo. Mas também não está bem explicado, porque qual que era como eu posso dizer, qual que era a genética da mãe? Tem condições dessa criança ter herdado alguma coisa do pai ou da mãe, porque essas famílias já têm transtornos psiquiátricos e neurológicos. E é isso que a gente tem que pensar como fator de risco e não causa. Fator de risco, não como causa. Exatamente, Né? tem que entender a diferença. O modelo do copo, qualquer dia a gente pode fazer uma live só para falar do modelo do copo, A gente que são as mostrou causas. Não era que você estava? Não, eu estava com a Gra, que eu mostrei. Eu estava com a minha tese bem ao lado, que minha tese não está aqui. É que agora vai cair também já, né? Daqui a pouco acaba. A gente tem 8 minutinhos, mais ou menos. Mas o modelo de copo fala exatamente isso. Que tem fatores genéticos de alto risco, de baixo risco, fatores ambientais. E aí é um conjunto. Se passar a linha do copo, né? A pessoa vai apresentar autismo. Então, entender o que é causa e o que é fator de risco. É importante dizer que só a falta de vitamina D, só isso, não vai ser o causador do autismo. Mas ela pode ser um agravante, porque a vitamina D é muito importante para o cognitivo, né? Então eu vou fazer tal dieta, eu vou fazer não sei o quê. Não façam, simplesmente pegue 20 minutos de sol por dia na parte da manhã, sem protetor, mas sem ficar exposto direto ao sol. Mesma coisa ácido fólico, né? Que é importante para a formação do tubo neural. Então, se tem uma falta junto com uma questão genética, uma predisposição genética, aí pode ser um fator de risco. Então, é bem interessante deixar essa... Tomar o sol para poder, né, ter vitamina. Então, assim, ser o causador, por exemplo, fazer protocolo com excesso de vitamina D. Não, porque você vai sobrecarregar os rins da criança, vai sobrecarregar outras coisas. Aí a criança vai ter uma criança autista com os rins ferrados. Não é interessante. Sim. Você tem que manter um equilíbrio na alimentação. Mas o meu filho é seletivo, o meu também é. Tive que me ferrar 1000 anos para poder conseguir fazer um monte de coisa com ele e conseguir alimentá-lo certinho para que ele tenha um equilíbrio de vitaminas no corpo dele. Eu sempre fui anêmica, por exemplo. Né? Não sei porque eu sempre tive anemia. Então, a gente tem que se ferrar para poder conseguir algumas coisas. Mas não ficar achando que só isso aqui é o causador. São fatores de risco que podem aumentar, mas que também não estão comprovados. Exatamente. E a gente vai fazer mais lives, gente. Tem pessoal falando, passa rápido, live boa, continua no Insta da Anitta. Mas a gente vai fazer mais lives. A gente faz um curso juntas aqui pela Neuroconecta, eu e a Anitta. Então, a gente vai estar sempre junto aqui. Vamos responder aqui essa última questão sobre teoria da mente. O autista adulto que apresenta um quadro mais grave, ou mais leve, é capaz de desenvolver? Com certeza, né? Em relação à teoria da mente. Sim, a teoria da mente ainda é também uma coisa que não é aquela coisa 100%, né? Todo autista é incapaz de desenvolver teoria da mente, né? Que é o TM. Não é assim, não. Tem autistas que têm a teoria da mente, que conseguem. Os autistas, quanto mais leve, inclusive, os autistas de alto funcionamento, né? Com QI elevado, inclusive, uma grande parte é super capaz, né? De trabalhar com teoria da mente, se colocando no lugar do outro, é mais empático, consegue fazer imitação, consegue fazer jogo de mentira, né? Fala assim, finge que você não foi promovido. Aí depois fala que é mentira. Tem os que conseguem enganar outra pessoa, né? E conforme vai ficando mais severo, vai perdendo essa capacidade de fazer algumas coisas,
porque realmente tem uma inocência muito grande, né? Aquele Milagre da Cela 7, não sei quem assistiu aqui. Ah, nossa, gente, eu nunca chorei tanto num Essa- filme. Meu Deus. Ele é maravilhoso, né? É Eu coloquei nas redes maravilhoso. sociais, nossa, deu assim um monte de compartilhamento. Deu. As pessoas estão enlouquecidas por esse filme porque ele é lindo. Quem E não assistiu, assiste, que vale muito é, a pena, né? então tem uma pessoa no filme que faz justamente um negócio lá que tem que esconder um segredo, e aí o outro olha bem para o que tem autismo, assim, que tem deficiência intelectual, eles falam deficiência intelectual, eles não falam autismo no É, não filme. falam autismo, é. Olham bem para a pessoa e falam assim, eu não vou falar aqui para não dar spoiler, mas fala assim, ó, cadê? E era para ficar escondido o negócio, né? Fala, cadê? Ele faz assim, ó, aponta onde que tá. É Na demais. inocência, né? Porque é muito inocente, mas é capaz Sim. da gente ir desenvolvendo, mesmo num grau daquele, mesmo numa idade daquela, você consegue ir brincando e mostrando como que faz para desenvolver cada vez mais. E os autistas leves, uma grande parte não tem problema com teoria da mente. Uhum. E aqui a Beatriz, todo autista vai agravando com o tempo? Não. muito pelo Na contrário. verdade, só se for uma doença, que se ele tem uma síndrome neurodegenerativa, algo degenerativo, mas a tendência é melhorar, se fizer as intervenções, né? Claro, mas a tendência é só ter melhoras, né? Desenvolver habilidades. Agora, se ele tiver alguma questão degenerativa envolvida, precisa avaliar. Aham. Fala de deficiência intelectual, Milagre na Sala 7. Tem gente aqui falando do filme, que foi maravilhoso mesmo. Uma pessoa pedindo live de síndrome de Rett. Qualquer dia a gente pode fazer, que a síndrome de Rett até o DSM-4 fazia Era parte para do autismo, do TEA, né? Mas como ela tem um fator genético, né? A gente sabe que é uma mutação no gene MCP2, então ela foi dividida como uma síndrome à Você parte. viu que saíram mais genes relacionados à síndrome de Rett? Hã? Você viu que saíram mais genes relacionados à síndrome de Rett? Fora O CDKL5, né? Que já né? é um deles, tem mais um ainda, se eu não me engano. Que Mais eu um não vou qual? lembrar agora. Que eu não vou lembrar. Inclusive, eu estava lendo, mas já tem acho Não que sei. um ano ou dois. Quando eu estava escrevendo aquele paper, acho que de 2018, se eu não me engano. Que é até mais ligado a meninos. Se eu tiver o paper aqui, eu até te mando. Qualquer dia a Porque meninos gente... quase não tem. E estava como Rett lá. Sim, o Geraldo está perguntando quais os graus existentes do TEA. Leve, moderado, severo, que é conhecido como nível 1, 2 e 3. Mas é o que a gente fala, dentro de cada grau tem os subgraus, né? Subníveis. Ninguém é igual, nenhum autista é igual. Mas é dividido de acordo com a necessidade de apoio que a criança tem, né? Sim. E é isso, gente. A nossa live vai cair daqui a pouquinho. Deixa eu ver se tem mais alguma vai entrar daqui coisa. a pouco com outro autista na página dele. 8 O horas. Nicolas? Ele vai para Que legal. entrevistar um amigo que fez teatro com ele, é um autista adulto também. Então vão lá, gente, seguir. Qual que é a página dele? A sua é a Anitta Brito? O dele é Nicolas Brito Salles Oficial. Nicolas Brito Salles Oficial. Seguem lá. E o seu é Anitta Brito? O meu é Anitta Brito Oficial, Anitta Mas o de Brito Nicolas, Oficial. se vocês puderem ver, que você dois autistas conversando. Eu não sei o que vai dar, honestamente. Eu vou ver. Que horas vai ser? A Kátia Petrocina que perguntou. Ela é minha amiga. Faz anos que eu não vejo. Um beijo, Kátia. Foi a Kátia que perguntou. Vai ser agora às 8. Legal, Propati, parabéns. Adorei participar. Minha amiga, Propati. Parabéns. Anitta vai falar um pouco sobre autismo leve na vida adulta. Precisamos marcar. Eu falei ontem também, mas a gente Você falou? Mas a gente Tem pode tanto falar. assunto, né, gente? Marca aqui, Fabi, que a gente fala. Sim, vamos colocando aí os temas que vocês querem que a gente vai marcar mais lives. Falta 1 minuto e 30. Eu sempre quero fazer só meia hora de live, mas nunca dá. Quando vê que não, já passou 1 hora. É que passa muito rápido, né? Quando a gente começa a falar. Mas vamos nos ver mais vezes, pessoal. Tá? Falar sobre vários assuntos, que tem muito assunto para falar. Vou marcar um dia para falar de inclusão também, parte escolar. Se o Nicolas puder participar. Sim, vamos fazer assim, com certeza. Tá bom? Sobre inclusão, né? Então tá bom, gente. Muito obrigada. Boa noite. Beijos. Obrigada, doutora Anitta. Obrigada, doutora Fabielle. Um beijo pro Leno. Beijos. Tchau. Aí também. Beijo, gente. Tchau.